as águas elas viram sangue, os magos, né, do faraó, eles vêm, eles fazem as suas orações, os seus sacrifícios e nada acontece. Então Deus ele desmoraliza esse Deus e mostra para eles que esse Deus que era o Deus das águas, para eles ele não tinha poder. O segundo Deus que a gente vê aí que está na apostila é quando Deus ele manda a invasão das rãs. Então está assim, ó, muitos amuletos em forma de um sapo. Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver que havia um Deus que ele tinha uma cara de sapo e um corpo de homem. E eram utilizados por egípcias que queriam dar proteção a seus bebês. Uma de suas deusas se chamava Equete, e essa associada à imagem dessas rãs, tendo um corpo feminino e cabeça de rã, se supunha ter poder criador. Então Deus ele manda, né, essas rãs, e novamente, né, os magos vão tentar fazer com que essas rãs parem, mas também é mais um outro Deus, ou deuses, né, porque eles tinham tantos deuses, e é mais um Deus que Deus vai desmoralizando. O terceiro, Deus manda a praga dos piolhos, está no Êxodo capítulo 8, versículo 16. Tote era o Deus que se atribuía na sabedoria, era o Deus que eles achavam que era o Deus da magia e das práticas secretas. Se tinha algum Deus capaz de fazer os mesmos efeitos que Moisés fez, deveria ser esse Deus Tote, transformar o pó da terra em piolhos. Mas aí os sacerdotes eles vão lá, clamam por esse Deus Tote, e esse Deus Tote ele não consegue também fazer com que os piolhos, né, que invadiu ali o Egito, que eles viessem a sair dali, ou que eles viessem a morrer. E novamente Deus desmoraliza mais um dos deuses do Egito. A quarta praga que Deus manda, Êxodo capítulo 8, versículo 20, a praga das moscas. Amon era considerado Deus criador. Tinha Deus Tote também, que era o senhor da magia. E tinha a deusa Ísis também, que era considerada uma deusa da magia. E tinha o Deus Shu, que era o Deus protetor do ar. Então eles clamavam, clamavam para esses deuses, o Deus da magia, o Deus do ar, que o Deus do ar tinha que fazer com que as moscas morressem, ou voltassem, ou fossem para algum outro lugar. E eles clamaram, mas da mesma forma a praga só acabou quando Moisés ele intercede, para que essa praga também termine. Deus desmoraliza também mais alguns deuses, do Egito. A quinta praga que Deus manda é a morte dos gados. Deus manda uma praga, está em Êxodo capítulo 9, versículo 1. Deus manda aqui uma praga que vai morrendo todos os animais, as ovelhas, camelos, vacas, vão tudo morrendo. E eles tinham um Deus que chamava Hathor, com H-A-T-O, Hathor, que era uma deusa, na verdade, que era uma deusa vaca. Era uma deusa e essa deusa, e tinha também o Deus touro, que era o Apis. Esse Deus Apis, que eram os deuses que eles clamavam pelas suas manadas, pelas suas criações. E eles também, da mesma forma, eles não têm poder, esses deuses não têm poder também de reverter a praga que Deus havia mandado. A praga só termina novamente quando Moisés vai lá e ele termina com a praga. A sexta praga é a praga das úlceras. Vê que essas pragas estão tudo escritas na apostila de vocês. Eu só estou acrescentando quais são os deuses que Deus ele vai vencendo. Êxodo capítulo 9, versículo 8, ele vai falar sobre a praga das úlceras. Essa sexta praga humilhou novamente um Deus chamado Shu, o Deus egípcio que controlava o ar. E também um grande homem do passado,
egípcio que se chamava Inhotep. Esse Inhotep, ele era um filósofo, na verdade, que ele era reverenciado, adorado, como se fosse um Deus que curava. Então eles ofereciam sacrifício para esse personagem, e quando Deus ele manda essas úlceras, eles clamam para esse Deus, e esse Deus também não pode curar. A praga das úlceras, né, são feridas, ela só para essas pragas quando novamente Moisés ele intercede diante de Deus. A sétima praga, a praga das saraivas de pedras e fogo, está em Êxodo capítulo 9, versículo 22. Ao Moisés estender a mão ao céu, caiu sobre todo o Egito trovões, grandes pedras de granizo e fogo. Novamente, um ataque à deusa Ísis, né, que era a deusa das águas, deusa da vida, e Deus que controlava a natureza, e deusa da magia, né? Essa deusa também não teve poder para fazer com que parasse as saraivas de pedra e fogo que Deus havia mandado. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículo 12, que foi destruindo toda a vegetação. E tinha um Deus que era o Deus da lavoura deles, que era um Deus chamado Min, né? Que era o Deus da lavoura, da fertilidade e protetor das colheitas, né? Esse Deus também não teve poder para resolver o problema, né? Das lavouras que estavam sendo destruídas pelos gafanhotos. A nona praga foi a praga das trevas, quando Deus faz com que todo o Egito, né, no capítulo 10, versículo 21, ali vire trevas. E esse tinha um Deus que chamava o Deus Ra. Quem que é o Deus Ra? Era o Deus Sol, o Deus que brilhava, né? O Deus que iluminava. Esse Deus também não teve o poder, né, de fazer com que toda a escuridão passasse. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, né? Foi quando Deus ele dá o ultimato, né? Ele dá a última ordem para Faraó. Se ele não obedecesse, não libertasse o povo de Deus, para que o povo de Deus voltasse para a terra prometida, Deus iria matar todos os primogênitos, tanto os primogênitos de animais, como os primogênitos dos filhos do povo do Egito, ou até mesmo do povo de Israel, se eles não colocassem o sangue na verga das portas, né? Como a gente vê lá na história, que Deus ele manda, né, que fizessem sacrifício, né, e passasse sangue na verga das portas, porque aonde não tivesse sangue nas portas, o espírito da morte iria matar todos os primogênitos. E Deus demonstrou a falsa deidade de Faraó, porque Faraó era considerado um Deus, e o primogênito de Faraó, ele era considerado como o herdeiro de Deus. Pode falar. Pastor, só uma observação. Sim. Quando fala dos primogênitos, até mesmo se fosse um filho único velho, Sim. que a gente acha que é só a criança, né? Não, é isso. Bebezinho lá, mas se fosse um filho grande, o primeiro filho de todas as famílias, todos morreram. Só ele morreu. Morriam. Até os primeiros, todos os primogênitos que morreriam. Então aqui Deus desmoraliza quem, né, nessa 10ª praga? O próprio Faraó, porque Faraó também ele era adorado como um Deus, e o seu filho também seria um Deus, e Deus mata o primogênito de Faraó, e Faraó não tem poder de curar o seu filho, de não permitir que seu filho morresse, né? Diante dessas pragas, diante dessa última praga, né, Faraó resolve libertar o povo, né? Aí tem a história que eles saem, né, do Egito, e eles atravessam, né, o Mar Vermelho. Então, irmãos, sobre essas 10 pragas, o que a gente tem que tirar é que Deus não estava só castigando o Egito com as 10 pragas. Deus estava desmoralizando os deuses do Egito.
Porque Deus sempre Deus ele traz essa ele traz essa palavra assim, né, que sempre era repetido: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Para que eles não fossem confundidos com os outros deuses, os deuses do Egito. Então, Deus que estava querendo que eles saíssem dali do Egito era o Deus dos patriarcas, o Deus dos pais deles, né? E era para quê? Com isso, para que Deus fosse tirando a idolatria de dentro do coração do povo, para que o povo não saísse do Egito e carregasse a idolatria dentro do seu coração. Quando eles saem, vamos aqui, na apostila, Êxodo capítulo, aqui vai falar assim, a passagem. Não, desculpa, vamos voltar ali em cima. As 10 pragas, aqui fala sobre as pragas, e aqui vai falar, ele fala sobre a Páscoa. Êxodo capítulo 12, no versículo 1, é onde está, antes de Deus mandar a última praga, Deus ele faz uma ordenança, né? Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro mês do ano. Aqui, esse fato que acontece, de Deus pedir para eles sacrificar um animal, que era ou um cabrito ou um cordeiro, eles sacrificar conforme fossem as famílias. Se fosse uma família grande, eles deveriam sacrificar mais cordeiros; se fosse uma família pequena, eles sacrificariam menos. Eles matariam e eles comeriam, eles assavam e iam comer no mesmo dia, não era para deixar nada para o outro dia. E depois que eles comessem, eles pegariam o sangue, passariam na verga das portas, e quando Deus mandasse a praga e matasse todos os primogênitos, era para eles saírem apressadamente do Egito, porque Deus sabia que o faraó iria dar a liberdade para eles. Então eles tinham que fazer esse ato, e Deus aqui ele fala que esse ato seria representando como se fosse o primeiro ano para eles. A partir daquela data, todos os anos eles comemorariam aquela data como o primeiro ano no calendário judaico. E serviria também como festa anual. Uma coisa interessante, a gente vai ver que tem outras festas, mas uma coisa que Deus ele sempre pede para o povo fazer festa, sempre, quando tem uma coisa importante. Embora fosse um ato de opressão que eles viviam, né, muito possivelmente até de temor, porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles estavam saindo ali apressadamente do Egito. Deus estava dizendo para eles que todo ano eles iriam fazer festa. E isso aqui traz uma coisa muito importante para a gente. É uma cultura judaica, mas que serve para nós. O nosso Deus, ele não quer que a gente sirva a Ele com o coração triste. Deus, ele não pede para a gente que a gente viva uma vida vindo para a igreja sempre com o coração triste, amargurado, achando que a vida do crente é só de sofrimento, de dor, de luta. Parece que quando Deus ele propõe algo para a gente, parece que é para a gente viver debaixo de uma opressão. O mundo lá fora sempre fala assim: eu vou ser crente, que é isso, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou ser feliz. Mas a proposta de Deus para nós é para que a gente seja feliz. Porque o pecado que a gente vive lá fora, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, esse pecado ele não traz felicidade para a gente. O pecado ele traz tristeza, ele traz angústia, ele traz falsas perspectivas do que é bom e do que é ruim. Quando Deus ele coloca regras, mandamentos, não é para que a gente viva debaixo de uma opressão, sofrendo.
é porque Ele sabe que aquilo, se nós obedecermos, vai nos levar à felicidade. O objetivo último de Deus para nós é nos fazer felizes. Às vezes a gente vê, eu respeito muitas formas de teologia, muitas formas de ver, de pessoas que pregam o Evangelho, mas tem gente que às vezes prega e fala: o objetivo de Deus não é te fazer feliz, o objetivo de Deus é glorificar o nome dEle. Mas eu creio que Deus ele é glorificado na minha vida e na sua vida quando a gente é feliz. Deus não é glorificado quando a gente serve Ele de coração pesado, de coração endurecido, vindo para a igreja falando assim: ah, Deus, estou ouvindo, mas só o Senhor sabe como é que eu estou arrebentado, estou triste, estou amargurado, está difícil de servir a Deus. Isso não glorifica a Deus. Glorificar a Deus é quando a gente vai compreendendo quais são os processos de Deus nas nossas vidas, qual é a limpeza que Deus quer fazer no nosso coração. Porque Deus, irmãos, Ele não chama a gente só para estar dentro da igreja. A gente tem, eu sei que é repetitivo, mas Deus ele quer criar um povo santo. Deus ele quer nos santificar. Deus ele quer nos limpar de todo pecado, de tudo aquilo que nos arruína como ser humano. Deus ele quer nos limpar de tudo aquilo que foi um pouco no estudo do Diogo. Deus quer nos limpar daquilo que nós recebemos de Adão, que foi a herança pecaminosa, né? Então, a primeira coisa que Deus fala para eles vão sair dali, mas todo ano eles vão comemorar essa saída, eles vão fazer festa, eles vão se alegrar. Vão se lembrar que um dia Deus os tirou com mão forte da mão daqueles que oprimiam eles. Na continuação da leitura diz assim, isso se cumpre, ele fala assim, o autor da apostila, ele fala assim, isso se cumpre em Jesus. Seu sangue nos livra da morte e da ira de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. Assim Faraó permitiu que o povo saísse rumo ao deserto, e eles saíram carregados de bens dados pelos egípcios. O povo de Israel ficou durante 430 anos na terra do Egito. Desceram para lá cerca de 70 pessoas e saíram com 600.000 homens. É que a gente não vai ter tempo de ler isso aqui, está escrito aqui, quando eles saem do Egito, a contagem que eles fazem quando saem do Egito são 600.000 homens. Veja como cresceu, de 70 pessoas de uma família, agora eles são 600.000 homens. Agora uma coisa interessante, essa contagem, quando eles faziam o recenseamento, eles não contavam mulheres, eles não contavam crianças. Homens era de 20 anos para cima, 20 anos para baixo não era contado no recenseamento, e nem mulheres eram contadas no recenseamento. O autor aqui da apostila, ele escreve assim, se levarmos em conta que cada família tinha cerca de 6 pessoas, vemos que ao todo cerca de 3.600.000 pessoas saíram do Egito em direção ao mar. Então, quando eles saem, ele coloca o número de 3.600.000 pessoas, caminho marchando, saindo do Egito e indo em direção ao Mar Vermelho. E ele diz aqui também que esse sangue na verga, ele traz para nós a lembrança de que isso é uma simbologia do que aconteceria com os cristãos após a vinda de Cristo, né? Esse sangue na verga das portas, né, que seriam nos umbrais, né, das portas, ele representa o sangue de Cristo, né, que é vertido por nós. Então naquela época eles foram livres da morte pelo sangue do cordeiro, do cabrito, e a partir da vida de Cristo nós seríamos livres, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Êxodo capítulo 14 em diante, ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco.
Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então o que acontece? Eles saem, né? Faraó liberta eles para sair do Egito, e quando eles estão caminhando, chegando próximo do mar, né? Depois de uma longa caminhada, Faraó vem novamente atrás, ele volta atrás, né? Ele se arrepende de ter libertado o povo, e aí vem novamente a perseguição para tentar fazer com que eles voltem. O povo começa a murmurar, começa a ficar com medo. Moisés, ele clama a Deus, ele não sabe o que fazer, porque ele olha para frente, tem o mar, né? O mar vermelho, e atrás dele vem o exército de Faraó para tentar matar o povo, ou fazer pelo menos eles voltarem como escravos novamente. E aí Deus dá uma estratégia para Moisés, manda que Moisés tocasse no mar, né? Que ele tocasse com o cajado, e quando ele toca, o mar se abre. E a Bíblia fala que eles passam, vem um vento, né? Ele seca o fundo das águas ali no mar, e eles passam a pé enxuto. E quando eles terminam de passar, Moisés novamente toca nas águas, e as águas afundam, né, todo aquele exército que estava perseguindo eles. Talvez assim, se a gente olhar, teve muitos milagres assim, grandes, né? Para mim, irmãos, eu acho que é um dos milagres mais poderosos de Deus. 3 milhões de pessoas mais ou menos atravessando. Deus, ele abre aquele mar assim, ó, vira uma parede, duas paredes, a pessoa mais alta do que essas paredes aqui, e o povo passando. Acho que um dos milagres mais espantosos de Deus, né, para mim assim. Lógico que teve outros também, mas para mim é um dos mais espantosos. Eles atravessam, né, aí começa a peregrinação no deserto. Nesse ponto tem início a marcha de Israel até a terra prometida. Inicia-se também uma etapa de tratamento e santificação do povo, onde o Senhor começa a se aproximar e se revelar como o Deus de Israel. Página 9. Aqui vai falar, né, sobre como que é o processo, né, deles no deserto, ali eles caminhando. E aí vai falar das murmurações, Deus vai fazendo outros milagres, e até que eles chegam ao Monte Sinai. 3 meses eles saem, 3 meses depois de sair do Egito, eles chegam no Monte Sinai. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 6, diz assim, ó: no 3º mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Então ali, Deus ele entrega, né, no Monte Sinai as leis, né, e as principais leis que a gente tem são os 10 mandamentos, está na apostila de vocês, ó. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 21, são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Veja que Deus sempre bate na terra de não ter outros deuses. Irmãos, o que Deus abomina no ser humano é a idolatria. E eu falo muito e repito: idolatria não é só aquilo que a gente vê. Não é só aquilo, não são as figuras, não são as estátuas, não são as imagens. Idolatria é aquilo que a gente coloca no nosso coração, que nós cria como, às vezes, refúgio no nosso coração, que às vezes toma o lugar de Deus.
Então Deus abomina a idolatria. E o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura para adorares. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra ao teu pai e à tua mãe. Mandamento 6: não matarás. 7: não adulterarás. 8: não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. E aí ele traz 613 preceitos ou mandamentos, né? Está escrito aqui. E aí ele dá uma lista de alguns preceitos. Entre esses preceitos e mandamentos, nós temos pelo menos 4 qualidades de preceitos e mandamentos. Lei política. Às vezes a gente acha que a gente não tem que discutir política, falar de política, mas eles tinham que viver debaixo de uma política. Eles tinham que obedecer ordens, mandamentos. Então Deus ele dá leis políticas para o povo. Por exemplo, em relação a como ainda naquela época eles tinham escravos, né? Como que eles tinham que tratar os escravos, como os escravos tinham que se relacionar com os seus senhores. Tem a lei moral, né? Que é a lei do nosso, como que nós temos que lidar com situações, né? Com a nossa ética. Tem as leis alimentares e as leis familiares, como que o povo tinha que se relacionar em família. Aqui ele coloca 3, na página 10 agora, ele coloca 3 festas anuais. Veja que existem muitas festas, mas essas 3 festas são festas principais, né, que o povo tinha que obedecer. Está na página 10. Primeiro era a Páscoa. O que era a Páscoa, irmãos? Qual que era a festa da Páscoa? Sim. A primeira festa que Deus ele pede para que eles cumprissem. A festa de Páscoa. A Páscoa significava libertação. Páscoa no hebraico significa passagem, né? É quando Deus os tira do conforto e eles saem do Egito e vão passar para a terra prometida, ver as promessas de Deus. Então é a Páscoa, a primeira festa. Então era também chamada festa dos pães ázimos ou pães sem fermento, né? Eles tinham que comer pão sem fermento e celebrava a saída da terra do Egito. Tinha a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes era comemorada 50 dias depois da festa da Páscoa. Que durava uma semana, né? Sim. Ou não? Era uma semana, sim. Páscoa, né? 7 dias. 7 dias. Aí tinha a festa de Pentecostes, que era 50 dias depois. Veja que todas essas festas que nós estamos aqui, era logo no começo, quando eles estão já indo dentro do deserto. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, essas festas vão tudo aparecer no Novo Testamento. Só que Jesus ele vai ressignificar cada uma dessas festas, né? Então, aí vem 50 dias depois, vem a festa de Pentecostes, que é festa que também seria a festa das primícias. Seriam as primeiras colheitas que eles faziam, né, das suas plantações. O autor aqui da apostila ele escreve assim: representa o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito, onde recebemos poder. Por que ele fala que aqui representa o Espírito Santo? Porque onde que foi o batismo do Espírito Santo dos discípulos de Jesus? Qual foi o dia? No dia de Pentecostes. No dia que estava sendo essa festa de Pentecostes, foi o dia que os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Então o autor aqui já faz uma ligação, né, da festa que eles estavam comemorando no deserto, já trazendo para o Novo Testamento. E tinha também a festa dos tabernáculos, que era após a festa das colheitas. A festa dos tabernáculos, por que eles comemoravam essa festa? Porque quando eles estavam caminhando no deserto, 40 anos que eles caminhavam no deserto até entrar na terra prometida, como que eles viviam? Era em tendas, né? Aí tem o desenho aí que vocês vão ver a tenda da congregação, né? Tem o tabernáculo aí, esse desenho. Mas eles também viviam em tendas. Quando tinha a nuvem, né,
se levantar